Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da Netflix e de um fato muito importante que aconteceu na última reunião dos acionistas da empresa, algo que eles já tinham avisado há cerca de um ano. Eu inclusive já tinha falado a respeito disso aqui com vocês, mas que eles de fato colocaram em prática, que é o fato que a Netflix não vai mais revelar o volume de assinantes que eles têm. Então, vamos lá. Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Não deixem de assistir o meu Clube da Bilheteria que eu soltei lá hoje, porque ontem eu fiz o vídeo, mas eu acabei assistindo o filme Pecadores nas salas de cinema. Foi uma experiência muito boa, então eu recomendo para quem ainda não assistiu o filme que vá assistir. É um filme brilhante do Ryan Coogler, estrelado pelo Michael B. Jordan. Eu pretendo fazer um vídeo a respeito do filme também lá no meu canal Triplo F, mas vamos lá. Por que eu tô falando a respeito disso? Porque eu acho que é uma mudança muito relevante no mercado dos streamings que eu quis abordar em um vídeo separado e não só num vídeo falando a respeito da Netflix, porque eu acho que isso é uma mudança não só de como, né, os serviços de streaming apresentam os seus números, mas possivelmente do relacionamento do próprio público com o serviço de streaming, porque agora a Netflix não vai mais reportar trimestralmente. Eu vou colocar aqui um quadrinho que eu tenho acompanhado há bastante tempo, desde 2017 que eu venho atualizando um quadro envolvendo a Netflix, né? Porque todo trimestre eles lançam o volume de seguidores. Então, quando eles bateram 150 milhões, eu tinha a planilha, depois bateram 200 milhões, depois 250 milhões, mais recentemente 300 milhões de assinantes. Então a Netflix hoje tem um volume absurdo de assinantes que já bateu a marca dos 300 milhões. Só que agora eles falaram, ó, não vamos mais reportar os números porque não é isso que é interessante para os nossos acionistas. Então isso é uma coisa que me deixa um pouco chateado, porque eu gosto de analisar os números, mas eu entendo completamente as razões, né, que a Netflix tem para isso, e eu vou explicar para vocês. Uma coisa que eu sempre trouxe aqui para vocês, né, quando eu falei a respeito desses números, é como os acionistas respondem a esses números, possivelmente de forma bastante negativa. Então, se em um determinado trimestre a Netflix perdeu assinantes, as ações muitas vezes chegam a despencar. A mesma coisa vale para Disney, para Warner, para Paramount e assim por diante. É muito comum a gente ver o mercado reagindo negativamente a esses números, né? Porque eles são números que é muito fácil você ver. Cresceu, caiu, né? Ou se manteve mais ou menos no mesmo patamar. Então a reação é sempre mais previsível, né? Digamos assim. Agora não, a Netflix, ela tem os anúncios, então é uma nova estratégia, uma nova fonte de renda que não depende necessariamente do volume de assinantes e sim do watch time, né? Então, se a Netflix, pensem o seguinte comigo, se a Netflix teve um determinado trimestre que ela não cresceu absolutamente nada, hoje, por exemplo, eles estão especulando que ela tenha 310 milhões de assinantes, porque no trimestre passado ela estava com 301. Vamos dizer que ela continuou com 310, só que ela lançou a série Adolescência lá, ela lançou a série, sei lá, lançou 3 séries de grande sucesso, não conseguiu trazer muitos assinantes, só que ela conseguiu um watch time incrível, então ela ganhou muito dinheiro, né, com propaganda, ela ganhou muito dinheiro segurando clientes, né, impedindo que clientes saiam, e com isso ela teve uma lucratividade muito maior. Eles vão lá e reportam que a lucratividade aumentou. Os acionistas não precisam necessariamente saber se ela teve esse aumento por causa de outras fontes ou porque eles cortaram gastos. Isso é um fator muito importante que eu vou falar um pouquinho com vocês daqui a pouquinho, mas eu acho que é muito mais fácil da empresa ela conseguir mostrar as informações da melhor forma possível para ela. Então eles podem fazer manobras ali envolvendo os números para dar uma melhoradinha nos números e assim, né, não ser tão afetado assim de forma trimestral por esses números flutuantes, né? É óbvio que a Netflix está num bom momento, mas eles podem ter percebido, ó, pessoal, em 2026 a gente vai chegar num teto, né, em termos de volume de assinantes, e isso pode afetar as nossas ações, então vamos tirar
esse número a partir de agora. Novamente, eu não sei exatamente as motivações, eu assisti a earnings call da Netflix, onde eles falaram a respeito disso, só que eles foram mais genéricos, né? Eles não foram muito a fundo para explicar as motivações pelas quais eles tomaram essa decisão, e eu tenho certeza absoluta que as outras vão seguir, principalmente uma empresa como a Warner Bros. Discovery, que vem tendo números medianos em termos de crescimento, mas que conseguiu aumentar e muito a sua lucratividade. Eles foram do prejuízo para 600 milhões de dólares ali, né, em questão de menos de um ano. Então o David Zaslav está fazendo um trabalho muito bom com os números, mas não necessariamente com o volume de assinantes. Então eu acho que no futuro próximo a gente não vai mais ter esses números da Warner Bros. Discovery, a gente não deve ter esses números também da Disney, porque a Disney já está ganhando dinheiro agora, né, com os serviços de streaming. Ela vai olhar para o lado, né, como sempre, o Mr. Bean copiando o vizinho. Eles vão pensar, pô, se a Netflix parou de reportar os números, por que que a gente vai reportar os nossos? A Disney é hoje a empresa mais próxima da Netflix em termos de volume de assinantes, né? Eles estão ali não tão distantes, eu não me lembro exatamente o número, mas eles não estão tão distantes dos 200 milhões de assinantes, ainda mais se a gente considerar todos os serviços de streaming que eles têm disponíveis, né? Possivelmente até mais, se a gente contar com a ESPN, se contar com o Hulu de forma independente, que ainda existe lá nos Estados Unidos, e assim por diante. E o Prime Video, que não revela os números também, né? Então agora a gente tem a Netflix e o Prime Video juntos ali, sem revelar os números de assinantes. E esse é mais um passo, né, para a falta de transparência dos serviços de streaming. É uma reclamação muito comum de acontecer quando os criadores falam, pô, eu não sei se meu filme foi um sucesso, se foi um fracasso, se você não entra naquele top 10 semanal, você nem fica sabendo. Só que muitas vezes um programa, ele tem uma audiência constante no decorrer de vários meses, então acaba tendo, né, um volume legal ali de visualizações, só que eles mesmos não revelam esses números. Então é mais um problema. E o que eu disse algum tempo atrás a respeito de corte de gastos é uma coisa interessante, porque assim como eu citei o exemplo do Max, né, da Warner Bros. Discovery, que claramente fez uma manobra muito grande ali nos bastidores envolvendo dinheiro para conseguir trazer uma lucratividade muito grande, a Netflix agora pode fazer isso, né, no futuro. Não vamos falar de hoje, porque hoje a Netflix está realmente num momento de ouro, ela está crescendo trimestre após trimestre, mas vamos pensar que em 2026, 2027 a empresa entre numa crise. Eles não necessariamente precisam revelar que eles estão perdendo assinantes, eles podem simplesmente cortar gastos. Eles gastam ali 25 bilhões, por exemplo, em 2027 com conteúdo, eles percebem que eles estão perdendo assinantes, em 2028 eles podem gastar 18 bilhões e compensar essa perda de assinantes e, né, vamos dizer, vai dar para perceber quem quiser analisar um pouco mais a fundo, mas se você olhar somente o bottom line, né, somente o resultado da empresa, você nem vai perceber que teve essa queda no volume de assinantes. Então, eu acho uma estratégia muito importante para a Netflix. A Apple já tomou uma estratégia parecida em 2017. Ela parou de reportar, eu posso estar enganado, mas eu me lembro disso ter acontecido. A Apple parou de reportar o volume de iPhones vendidos e passou a reportar somente a lucratividade. Ó, a gente lucrou tanto através disso, daquilo, e as ações da empresa realmente dispararam. As ações da Netflix estão num momento incrível, né? Então não dá pra gente discordar das decisões da empresa. O Reed Hastings, que era a figura mais importante, está perdendo cada vez mais espaço. Então eu imagino que isso faça parte, né, dessa situação também envolvendo Reed Hastings. As ações da empresa, vocês que acompanham o canal, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês que acompanham o canal vão se lembrar quando eu falava a respeito, né, das ações da Netflix e da Disney, o fato de que as duas estavam sempre cabeça a cabeça na faixa dos 200 milhões, depois na faixa dos 300 milhões. Agora a Disney caiu bastante. Se eu não me engano, ela está na faixa de 150 milhões. Eu vou abrir aqui também para vocês darem uma olhada. Mas as ações da Netflix realmente estão em um momento incrível. A Netflix hoje tem um market cap, que seria o valor de mercado dela, em 422 bilhões de dólares. Como eu acabei de dizer, algum tempo atrás ela disputava com a Disney ali pela liderança, 422 bilhões. Se eu voltar 5 anos atrás,
as ações da empresa valiam 415 dólares, hoje estão valendo 973. Então, em 5 anos, as ações mais do que dobraram, sendo que elas caíram bastante no ano de 2022. Só que aí, por outro lado, né, se a gente olhar a Warner Bros. Discovery, a gente vê que a empresa tem um valor de mercado de 19 bilhões de dólares. E aí a gente vê como a Disney já é uma empresa gigantesca e como a Netflix já mais do que deu a volta, né, já deixou a Disney de retardatária comendo poeira. Então, a Netflix está tomando atitudes muito positivas para ela. Eu não estou falando só do consumidor, né? Porque o consumidor com certeza foi largamente prejudicado. Eu deixei até o quadrinho aqui para mostrar junto com vocês, para olhar junto com vocês, ó. No ano de 2011, o plano normal, né? O único plano que existia da Netflix era R$ 7,99. Aí continuou R$ 7,99, aí foi para R$ 8,99, R$ 9,99. Aí esse plano básico deixou de existir, né? Porque o plano normal virou o plano básico. Aí a gente viu o plano com anúncio surgindo por R$ 6,99 em 2023, aí virou R$ 7,99 em 2025, e o plano Premium, que seria o equivalente ao plano básico em 2011, ele foi de R$ 11,99 para R$ 24,99 em 2025. Então, de R$ 7,99, que era o que você pagava para assistir basicamente tudo que tinha na Netflix, para R$ 24,99, tudo bem que num período relativamente longo, né, mais de 10 anos, eles mais do que triplicaram aí o preço. E outro momento de salto muito grande da Netflix foi aquela situação envolvendo o compartilhamento de senhas, né, que foi largamente questionado na época, muitas pessoas falaram em boicote, etc., mas não surtiu efeito nenhum. Na verdade, o efeito foi totalmente contrário. A Netflix voltou a crescer de uma forma muito saudável depois de tomar essa decisão. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acham da Netflix parando de reportar os números e vocês acham que outros grandes serviços vão parar também? Eu tenho praticamente certeza disso, porque tudo que a Netflix faz, seja anúncio, seja impedimento do compartilhamento de senhas, né, seja o formato do serviço ali, a forma com que eles fazem, o usuário extra, né, que eles colocaram em prática, que a Disney já colocou em prática também, né, eu acho que se a Netflix faz alguma coisa e isso dá certo, é óbvio que todos os outros vão copiar também. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.